Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Leandra Ferreira. Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Esse aqui é o canal Fé, Bipolaridade e Mais. Daqui a pouquinho eu vou estar explicando para vocês algumas novidades aqui no canal. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Desde as primeiras crises de ansiedade, depressão, até o fechamento do diagnóstico. Eu até separei uma colinha porque é muita coisa para lembrar. E eu não vou lembrar de tudo, né? Eu era ainda muito nova, né? Ainda era criança, ali 10 anos. E aí, quando eu comecei a apresentar a primeira crise, né, de depressão. Então, agora eu vou ler para vocês. Espero que vocês gostem, tá? O intuito do canal é mais para uma rede de apoio, né? Para eu apoiar vocês, vocês me apoiarem e saber que dá para passar por tudo isso, dá para enfrentar uma doença, qualquer que seja, com o auxílio da nossa fé em Deus, com o auxílio da palavra de Deus. Então, isso tudo é muito importante para mim, para você, nós nos conectarmos com a nossa espiritualidade, né, no Senhor Jesus Cristo, que é aquele que leva a nossa carga dia após dia, dia após dia. Por mais que a gente não esteja vendo, por mais que a gente não esteja apalpando, tocando em uma coisa que fale assim, não, se acalma, alguém físico que se mostre e diga para você se acalmar, mas você buscando a Deus e procurando é, buscar colocar a sua confiança nele, todas as coisas você vai ver que aos poucos as coisas vão melhorando, vão se encaixando e tudo vai ficando no devido lugar. Então agora eu vou ler para vocês, tá bom? Aqui a colinha. Vamos lá. A minha primeira crise foi no ano de 2009. Tinha 10 anos. Na época, eu lembro que foi bem complicado, foi bem difícil, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu não estava entendendo nada. E aí, eu chorava bastante, sendo que, vamos abrir um parêntese aí, quando eu estava na segunda série do ensino fundamental, eu lembro que todos os dias eu chorava, na escola. E a professora já não sabia mais o que fazer, porque chegou um período que todo dia ali eu chorava. E isso já era um indício, já era um sinal, né, de que mais tarde viria a sofrer de depressão. Só que, vamos abrir outro parêntese aí, quando eu tinha 6 anos, né, eu saí com a minha mãe para passear de bicicleta, e aí nós sofremos um assalto, e ela teve um tiro a queima-roupa. E aí eu vi tudo, né, presenciei tudo isso, e aí, graças a Deus, ela sobreviveu, e ela hoje tá muito bem, graças a Deus. Só que nem sempre uma pessoa quando nasce com algum transtorno psíquico, né, um transtorno psiquiátrico, nem sempre ela abre o diagnóstico por causa de um trauma. Um trauma seria, no caso, um gatilho, né? Mas a pessoa já apresenta sinais ali desde a infância, digamos assim. Um pouco que eu entendi disso. Outra coisa, eu gosto bastante de ler e de assistir vídeos sobre transtornos mentais. Não só de bipolaridade, como outros também. Depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Eu chorava bastante, ficava muito nessa crise de 2009, com 10 anos. Eu chorava bastante, eu ficava assim, estática, parecendo um robô, muito assustada, com medo, com muita insônia. Eu fiquei 36 horas acordada, e aí eu ficava totalmente apática, e foram 3 semanas sem meus pais ficarem, sem entender o que estava acontecendo, eles ficaram em desespero, né? Sem saber o que fazer. E aí foi quando a minha mãe entrou em contato com uma amiga, né, da família, que ela era psicóloga, e ela informou para minha mãe: olha, não tem muito o que fazer, ela precisa tomar medicação. E aí foi quando eu entrei
Entrei para fazer a medicação. Entrei para fazer a medicação passada pelo psiquiatra, né? E aí chegou o mês de setembro de 2023. Eu já estava adulta, né? Tinha 24 anos. E aí depois os psiquiatras que me acompanham, eles fecharam o diagnóstico de transtorno bipolar. Depois disso eu tive algumas crises de conversão, que eu também estava vivendo outro tipo de estresse bem complicado também, devido a um relacionamento amoroso e tudo. E aí eu comecei a ter crise de conversão. Vamos lá, vamos explicar o que é crise de conversão. A crise de conversão é quando a pessoa passa por um estado de estresse emocional muito grande, e como se o corpo dela não aguentasse, não suportasse. Então a pessoa começa a tremer, começa a se tremer bastante, e parece com uma convulsão, mas é estado de conversão. E aí eu fiquei tendo várias crises, que eu tive umas 5 ou 7 crises de conversão do ano passado, 2023, para mais ou menos, acho que uma ou duas em janeiro desse ano. E aí, antes de ser fechado o diagnóstico, né, de bipolar, eu tive muitas crises de ir para viagens e ficar acordada a viagem inteira, ficar sem conseguir ir à praia, ficar sem conseguir me comunicar com as pessoas, totalmente muda. E foi bem difícil. Muitas crises de lá pra cá. A conversão. Tararatata. Tá. Já falei isso aqui. Quando o corpo não aguenta, o corpo não aguenta essa crise de conversão, né? E começa a tremer, basicamente. E aí eu fiquei em observação no hospital porque eu tive essas crises, né, de conversão, e eles me deram uma medicaçãozinha. Foi quando eu consegui adormecer. Eu tive essa crise de conversão de madrugada, né? Eu achei que eu estava convulsionando a primeira vez, mas não tem nada a ver com convulsão. É só mesmo uma carga emocional de estresse muito grande. E aí eu tive tudo isso. Nesse período aconteceram muitas coisas, né? Devido a essa carga de estresse emocional muito grande. Um tio querido faleceu, tio muito querido, muito amado faleceu. O recebimento do diagnóstico, né, tá muito recente, ou seja, fez um ano agora em setembro. Setembro foi. E que mais? Ah, sim. Cadê? Pois foi bem complicado, né, para os meus pais, minha família aceitarem um diagnóstico, tudo, a gente tem aquela primeira impressão, mas agora manter a informação e procurar se cuidar, né? Não adianta uma coisa que eu acompanho um psiquiatra que eu gosto bastante na internet, e ele diz uma coisa que é fato, e eu amo essa frase, que não é porque nós recebemos um diagnóstico de bipolar que o universo vai parar pra gente ter nossas dores, essas crises. Não é. Nós precisamos fazer a nossa parte, que é se cuidar, o principal de tudo, tá sempre em conexão com Deus, nas orações, na leitura bíblica, né? Ter boas relações, afastar de lugares, de pessoas, de situações tóxicas. Claro que tem coisas que não dá para evitar, mas procurar nos afastar disso. Uma dica também que é muito bacana: você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é olhar para a claridade, olhar para a luz natural. Não podemos olhar para a tela de um celular assim que acordamos. Entendeu? Então, e também a mesma coisa antes de dormir. 15 minutinhos antes de dormir, desliga o telefone, afasta, desliga todas as luzes, luz artificial, desliga, apaga o quarto e já começa a entrar em relaxamento para dormir. Outra coisa, cuidar da alimentação, aí puxa a sardinha pro meu lado, né? Isso é imprescindível, porque tá totalmente ligado. Então, cortar tudo quanto é. Se você não consegue cortar, lógico, ninguém consegue cortar nada de uma vez de alimentação,
e nem nada em relação a outras coisas, você começa a diminuir mais o consumo de alimentos industrializados, embutidos, enlatados. O que são isso, Leandra? Pãezinhos de pacote, sorvetes, biscoitos, salsicha, presunto, peito de peru, tudo isso são alimentos industrializados, ultraprocessados. Batatas fritas congeladas, tudo isso. Os enlatados são sardinha, atum, comidas, carne em conserva, tudo isso. E alimentos açucarados, sucos de caixinha, refrigerantes. E preferir alimentos mais naturais, que são frutas, né, verduras, legumes. Vai comer só isso? Não, tem vários tipos de receitas que dá para você ir incrementando e colocando tudo com equilíbrio, fica mais saudável e menos sem gosto, digamos assim. E que mais? Deixa eu ver. Dormir, a questão do sono é importante, alimentação e exercício físico, no mínimo 3 vezes na semana. Mas eu não consigo. Eu também tenho assim, uma aversão total à academia. Faça atividade em casa, ou então vá correr na rua, vá correr num parque, num local que dá para fazer caminhada, corrida, e você vai conseguir se exercitar. Hoje em dia tem muitos aplicativos para correr, para fazer pilates em casa, para fazer treino funcional em casa. Então tem tudo isso, não tem desculpa. A gente pode muito bem fazer qualquer tipo de atividade em casa. Não é porque a gente não vai à academia que nós estamos fadados a ser sedentários, basta ter disciplina. Que mais? Sim, uma coisa bem interessante. Eu via, né, alguns sinais, algumas características minhas, alguns comportamentos, algumas atitudes que eu falava assim, não, gente, isso não é normal. Isso tem alguma coisa estranha nisso aí. E aí eu senti algumas coisas e eu comecei a pesquisar, comecei a investigar o que era, o que, por que eu funcionava de uma forma, por que eu me comportava de certa forma, por que eu agia de certa forma. E eu fui começar a ligar os pontos. E aí realmente eu até fiz uma lista, eu lembro que eu fiz uma lista no dia da consulta, e eu entreguei a lista para os meus psiquiatras, eles falaram, realmente, você tem razão. E aí, mas no caso eles já tinham diagnosticado, né, no transtorno bipolar, mas eu já sabia, eu já sabia. Eu não tinha me autodiagnosticado, mas eu tinha uma possível. Eu achava que eu era bipolar, entendeu? Eu tinha aquela desconfiança que eu poderia ser sim bipolar. Só que, logicamente, eu não falei, eu tenho isso. Não. Eu apenas tinha. Eu via muita semelhança com a maioria dos sintomas. Eu via semelhança com o meu comportamento. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, do vídeo. Curtem, comentem, compartilhem, dê o seu like, dê o joinha, assim ou assim, não sei. Que Deus abençoe vocês. A novidade seria, que eu vou falar aqui, seria que o canal não vai falar apenas sobre fé, bipolaridade. Vai falar, eu coloquei o sinalzinho de mais porque vai falar sobre outras coisas, sobre talvez maquiagem, ou então como enfrentar momentos difíceis com auxílio da palavra de Deus, como superar momentos difíceis. De repente eu posso trazer até uma música para vocês, tocar um ukulele. Eu lembro que eu tentei fazer um canal antes, eu colocava músicas, recitava poemas, né? Posso voltar a fazer isso, tá bom?
Vocês podem mandar sugestões também, tá bom? Falar outros assuntos assim, aleatórios. Não só de bipolaridade, fé, mas coisas aleatórias. Tá bom? Um abraço, viu, gente? Fique com Deus. Tchau, tchau.